Obrigada, bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes da 95. Hoje iremos tratar da relação sono e alimentação. Existem relações bem intensas com relação a isso? Existem sim. Na verdade, uma supressão desse sono, uma quebra do sono, uma má qualidade e quantidade de sono, ela vem a interferir bastante, tanto na questão da alimentação em relação ao excesso de fome, né, uma falta de saciedade, como também nesses indícios de obesidade, que vai levar à obesidade. E a alimentação tem tudo a ver, do que você se alimenta durante o dia vai interferir no seu sono, melhorar ou prejudicar. Tá? Por isso você tem uma alimentação mais tranquila durante a noite? Isso, durante o dia inteiro, na verdade. Para que vocês entendam, as pessoas, elas não têm muita... Como é que eu posso dizer? Elas não ligam muito para o sono, para a questão de dormir bem. Acham que sono é porque você tem que cumprir aquele sono e, enfim. Então, nós temos ciclos, e nesses ciclos nós temos o ciclo, a parte do descanso. Então, seu organismo trabalha e ele vai ter essa parte de descanso. E nessa parte de descanso é que a gente vai produzir muitos hormônios, é que a gente vai organizar todo o sistema do nosso corpo. E aí, o que é que acontece? As pessoas muitas vezes fazem o básico, né? Tem um exercício físico, tem uma alimentação saudável e esquece de dormir bem. E aí você atrapalha tudo, né? Você não tem resultados, principalmente atletas, né? Que querem ganhar massa muscular, eles não conseguem, porque não tem essa produção do hormônio que vai gerar o aumento da massa muscular, que é feita exatamente no horário do sono, né? Principalmente. E aí, o que a gente pode fazer, Isabelle, para melhorar a qualidade do sono? Não só na alimentação, claro, a gente tem que ter rotina, você tem que ter horário para realmente dormir, tem que priorizar esse sono. As luzes, essa luz azul de celular, de tablet, de televisão, ela atrapalha muito, porque ela vai lá para o centrozinho do sono e interfere isso. Então, você entende que ainda é dia. Então, a gente tem que produzir o hormônio da noite, que chama melatonina, e tudo é um ciclo, tá, gente? Um é produzido pela manhã e o outro é produzido à noite, que é a melatonina. E a gente tem que produzir, e através da alimentação a gente pode dar essa melhorada. Então, como é que a gente pode fazer? Evitar, principalmente à noite, esses alimentos estimulantes. Principalmente também excesso de alimentação durante a noite. Por isso que eu sempre pergunto, o seu jantar é mais ou menos como o almoço ou mais ou menos como o café da manhã, né? Um lanche. Então, assim, quando você se alimenta em grande quantidade à noite, esse sono será prejudicado, porque seu organismo está entendendo que ele tem que fazer uma digestão pesada. Por exemplo, rica em proteína, rica em muito carboidrato, então ele vai ter que fazer essa digestão. Então, assim, refeições mais leves durante a noite. Chegou lá perto das 8, 9 horas, você não vai se alimentar, porque isso vai realmente prejudicar e você vai ter que dormir mais tarde. Vai prejudicar seu sono. E trazer alimentos mais leves e alimentos que estimulem esse sono. Antigamente as pessoas tinham o hábito muito de chás, né? E os chás, eles ajudam muito a questão do sono, principalmente chá de camomila, que a gente já sabe, né? O maracujá, o chá do maracujá, o chá também de erva doce, eles estimulam muito essa questão da regulação do sono e por serem calmantes, tá? Outra coisa, Marcos, alguns alimentos, eles têm algumas substâncias que são precursoras, ou seja, que vêm antes, que vão formar esses hormônios do sono. Por exemplo, a gente tem a banana, todo mundo até comenta, a banana é rica em triptofano. Então, a banana, ela tem essa substância que vai formar o hormôniozinho do sono. Nós temos a aveia, nós temos também as sementes. Eu sempre falo muito das sementes. As sementes aqui são bem interessantes por conterem algumas substâncias que ajudam esse sono, não só o sono, mas diversas outras coisas. E lembrando, aveia, banana, abacate, nós temos alguns alimentos que ele tem, que a gente chama de fitomelatonina, que é parecido com esse hormônio, né? E entre aí a uva, né? A uva é bem interessante, a uva roxa. E uma coisa que eu queria dizer a vocês é sobre o café, né? Muitas vezes a gente diz, não pode tomar café depois das 6 horas ou depois das 5, porque ele vai atrapalhar o sono devido à cafeína. Mas um dado importante sobre o café é porque o café tem exatamente essa substância que regula o sono. Isabelle, aí como é que a gente faz? Então, a gente toma o café descafeinado. Se você tomar o café, tiver esse hábito de tomar café à tarde para tardinha, você toma o café sem a cafeína, que é o descafeinado, que ele também vai dar uma ajudada nesse sono.
tá certo? Agora, no caso, o tempo médio que a gente leva para poder fazer a digestão são 3 horas? Mais ou menos. Mais ou menos assim, 3 horas. Então você tem que comer 3 horas antes de adormecer. No estômago, exatamente. Exatamente. E as pessoas não dão muito valor realmente ao sono. E o sono, ele está muito ligado, eu digo muito que gera um círculo vicioso, né? A ansiedade vai causar essa insônia, e essa insônia já vai causar essa ansiedade. Exatamente pelo fato que durante o sono a gente também tenta regular essa questão da ansiedade. Quando você não dorme, você fica mais ansioso, né? E aí entra a questão ansiedade, entra a questão depressão, entra a questão da enxaqueca. Então, tudo gerado por uma noite mal dormida. Você faz, eu acordo cansado, mas ali também por trás existem muitos hormônios que não foram modulados, existe muita coisa que foi desregulada. Então, assim, entendam, uma noite mal de sono, você suprimir pelo menos 1 hora, 2 horas de sono, ou um sono que você fica sempre insistindo em acordar, você fica quebrando aquele sono durante a noite, você também está prejudicando lá, vai gerar algumas substâncias que eu falei até no programa passado em relação à enxaqueca, que vai causar também ansiedade, as dores de cabeça, vai causar até uma possível depressão se você continuar suprimindo sempre e entrar sempre nesse círculo de insônia. Tá? Agora, o ideal é comer ou não comer antes de dormir? Não, o ideal é você ter uma alimentação mais leve, né, antes de dormir. Por exemplo, o jantar, sei lá, pelas 6, mais tarde às 7, e como uma ceia, as pessoas que fazem a ceia assim, um chá, né? As pessoas antigamente tinham o hábito de tomar leite, um leitinho morno, né? Que o leitinho morno também tem, o leite, na verdade, tem algumas substâncias que ajudam a modular esse sono. Então, assim, refeições leves, um chá para dormir vai ajudar muito, tá certo? E essas refeições, não jantar muito pesados. Muita gente diz assim, não pode comer feijão à noite porque feijão é pesado. Isso sim tem realmente uma lógica, exatamente pela questão da digestão, porque vai dificultar mais a digestão. Então, uma alimentação mais leve durante a noite e antes de dormir, alimentos que sejam calmantes, como chás, por exemplo. Sopa, por exemplo, é bom para antes de dormir? Sim. Tem pessoas que dizem que sopa é você comer uma sopa, tomar uma sopa e já pegar um travesseiro, porque já dá fome, então tem que dormir logo, né? Então, assim, sopa é uma alimentação sim leve, Isabelle, mas é uma só alimentação a sopa, leve. quando você mistura com cuscuz, com batata... Aí já fica mais pesado, Mas quando assim, a gente fala sopa, é só o caldo, no caso. Não, a sopa no geral, quando você faz uma sopa, uma canja, né? E aí eu vou dizer a vocês, essas refeições, elas têm que você procurar no máximo 7 horas. A gente diz assim, 6 horas, mas às vezes muitas pessoas não têm saído do trabalho ainda esse horário. Então, assim, umas 7 horas para você se alimentar é o ideal, e depois só alimentos mais calmantes e mais leves, tá certo? Tem pergunta aqui, água de coco faz mal ao diabético? Olha, é o seguinte, a água de coco, o coco, na verdade, ele vai ter, quando ele tem as duas partes, que é a água e aquela carne, que a gente chama carne do coco, né? Ele é bem completo, tá? Porque na carne a gente vai ter a gordura, e na água, a gordura boa, e na água a gente vai ter essa parte dos minerais, as vitaminas, de alguns minerais e a glicose, né? Então, ela tem o açúcar natural, a água de coco. Então, assim, eu não oriento que se consuma em excesso, porque ele é um açúcar mais livre, que pode... ele não vai causar uma elevação imediata, tá, gente? Entendam isso, dependendo da sua alimentação diária. Uma pessoa que é diabético, mas que tem uma glicemia controlada, não tem problema também de se consumir de forma controlada a água de coco. Tá? O nosso ouvinte pergunta se o ronco durante a noite tem a ver com a alimentação. Olha, o ronco, ele tem várias causas, né? O ronco, a apneia, muitas vezes até esse excesso de peso. As pessoas com excesso de peso, elas têm um aumento desse ronco, e até pode gerar a apneia, que é aquela parada um pouquinho da respiração, de uma forma mais fácil de vocês entenderem. E aí, essa questão de ronco, de apneia, elas prejudicam bastante o sono, porque a pessoa não descansa bem, a pessoa não tem uma qualidade do sono. Então, assim, Isabelle, o ronco tem a ver, às vezes até a bebida alcoólica, ela tem essa função de atrapalhar bastante o sono, a pessoa ronca mais, mas assim, em relação à alimentação, o que você pode fazer é trazer os alimentos calmantes para que você tenha uma boa noite de sono, e tratar
no caso de quem tem apneia. E ronco, muitas vezes, tem vários fatores, né? Multifatorial. Mas o excesso de peso, ele prejudica bastante. Então, uma dieta para redução de peso, né? Para você diminuir um pouquinho esse peso, ela vai ajudar bastante também. E tem gente que assim que acorda vai comer. Comer assim que acordar também é interessante? É muito relativo isso, Marcos. Tem pessoas que usam o jejum intermitente, que são estratégias de nutrição, e você está sempre em jejum, só se alimenta a partir de tal hora no dia. E tem pessoas que sentem a necessidade de se alimentar assim que acorda, tá? Então, assim, esse desjejum, como a gente chama, essa alimentação que a gente tem que fazer um desjejum, ela tem que ser bem pensada, sempre tomar água, né? E tem pessoas que necessitam de tomar o seu café da manhã assim que acorda e não tem problema. Então depende muito da sua necessidade, tá certo? Pesadelos à noite tem a ver com a alimentação? Olha, é muito relativo isso, tá? Inclusive teve um pesadelo ontem que o Flamengo perdeu a liderança do brasileiro, Maria. Mas eu acordei até graças ontem a Deus, tá tudo né? bem, né? Pô, até hoje, né? Então, Marcos, muitas vezes a alimentação ela pode sim prejudicar esse sono. E quando se prejudica o sono, que você dorme mal, você pode sim gerar esses pesadelos também. Então, eu volto àquela história, né? O que é que a gente faz, Abeli? Então, se você faz o contrário do que é para ser feito, se você come muitos alimentos pesados, enfim, você vai ter um sono prejudicado, tá certo? Não necessariamente vai causar pesadelos, mas você vai ter sim um sono prejudicado. Se você, por exemplo, toma muita água ou muitos chás diuréticos próximo ao momento de dormir, você vai acordar sim, com certeza, para ir ao banheiro, fazer xixi. Então, isso já é também prejudicar a qualidade do seu sono, porque você vai estar acordando. Então, assim, você tem que realmente fazer o correto, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e nesses momentos próximos ao horário de dormir, quando anoitece, que é quando a gente tem que produzir esse hormônio do sono. Então, quando anoitece, você tem mais cautela na alimentação e não comer de forma exagerada. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, doutor. Doutor, eu quero, minha alimentação é normal, assim, eu não sou de comer muito. No almoço é mais um arrozinho refogado, um franguinho. Às vezes tem dia que é um pedacinho de carne, que eu não sou muito chegada à carne. Aí bastante alface, uma tomatinha, cebola. Suco eu não tomo suco assim, depois. Eu gosto muito de suco, mas eu tomo só o suco. E durante a tarde eu faço academia, quando eu chego tomo um suco ou um cafezinho mesmo, com alguma coisa, alguma besteirinha, que eu também não gosto de massa. Minha massa é tapioca, então os cuscuz. E à noite eu não janto, eu vou trabalhar, eu trabalho à noite. Aí chego de meia-noite e pouco. Mas o intervalo que eu estou trabalhando, eu acho que 15 minutos eu tomo um copo de suco. Caju, acelora, maracujá, é variado. Eu tomo umas 3, 4 vezes. Aí pronto, quando eu chego em casa eu não tomo mais nada. Eu não como nada para dormir. Às vezes tomo um leite, ou então eu faço um mingauzinho de mucilon, ou farinha láctea, com uma coisinha fininha, não toda noite, e tomo e vou dormir. Isso é bom? E aí, isso é bom? É uma pergunta bem longa, né? Eu vou tentar responder aos pouquinhos aqui. Existem estudos, muitos e diversos, na verdade, em relação a esses trabalhadores noturnos e índices de ansiedade, depressão, obesidade. Está bem interligado isso aí, porque esses trabalhadores noturnos, eles têm uma supressão diária desse sono e que gera uma má qualidade. Então, você vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde, ou então acorda muito cedo, né, já durante o dia. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas, elas desregulam muitas coisas. Você gera até uma compulsão alimentar, ou sintomática dessa ansiedade, ou realmente uma patológica, ou seja, uma doença mesmo. Então, exatamente pela supressão do sono desses trabalhadores noturnos, quem tira plantão, enfim. Então, respondendo a pergunta dela, não tem necessidade de a cada 15 minutos, a cada meia hora você está tomando suco. Não, de forma alguma. É você fazer a sua refeiçãozinha, até como você vai dormir mais tarde, por exemplo, as pessoas que dormem às 9, às 10, fazer essa refeição às 7 horas, né? A última refeição, como jantar, tudo bem. Agora, como você dorme meia-noite, então é você realmente fazer o jantar. Você jantar um pouquinho mais tarde e fazer uma ceia mais leve, que pode ser esse suco.
suco, não tem problema, um leite, né? O seu vai ser estendido para mais tarde. A diferença é essa, tá certo? Não tem necessidade de você estar tomando esses sucos de 15 em 15 minutos, não, meia hora não, tá? Então é você fazer 2 lanches à tarde, fazer um jantar um pouquinho mais tarde, e aí você faz a ceia também, já para lá, para 10 horas, 11 horas, e aí fica tudo bem, tá certo? Tem mais pergunta? Doutora, bom dia. Eu ouvi falar que capim santo com limão é bom. E para mim tá resolvendo também. É que você acha que é bom também? Chá de capim santo com limão. Sim, capim santo ele é maravilhoso. O capim santo, como eu falei, a erva doce, a camomila, a melissa. Então, são chás realmente calmantes, tá? Que a gente pode estar usando nesse horário da noite. Muitas vezes existem já chás que são misturas que eles fazem com capim santo, com erva cidreira, com erva doce, com hortelã, com camomila. Então, que são esses chás realmente que eles trazem esse relaxamento. Porque no organismo a gente tem a excitação e o relaxamento. Então, a gente tem que estar equilibrado. Muitas vezes as pessoas elas têm esse hormônio da excitação muito elevado. E o que é que eu quero dizer com a excitação muito elevada? É causa ansiedade, causa depressão. E para quem não sabe, existe um aditivo alimentar que ultimamente, agora esse ano já saiu um estudo em relação a ele, é o sulfito de sódio, mas pode ser o de sódio, de cálcio, de potássio, tá? Ou bisulfito, ou metilsulfito. Vocês olham lá nos ingredientes que eu falei, teve 2 programas que eu falei só sobre essa parte de rotulagem nutricional. E tem essa substância, ele é o sulfito de sódio, ou de potássio, ou de cálcio, tá? E às vezes eles vêm com um símbolozinho, anotem esse nome, gente. Ele às vezes vem com um símbolozinho, um símbolo não. Eles vêm, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela permite que você coloque códigos, uns códigozinhos. Eles podem ser o INS, vai de 221 até 228 ele. Sulfito de sódio, metasulfito, bisulfito, enfim. Essa substância ela está muito presente principalmente numa bolacha que crianças adoram, que é bolacha maisena. Muitas crianças comem, adultos comem. Na bolacha maisena, esses sucos concentrados que você dilui, eu não estou falando daquele suco integral de uva, que fique bem claro, pelo contrário, ele é super saudável. Eu falo naqueles sucos de garrafa que você dilui, né, que já vem prontos, e em diversos outros alimentos. Essa substância, esse aditivo alimentar. E ele hoje em dia está sendo muito, muito, muito estudado em relação a gerar ansiedade e depressão. Então é uma substância que ele causa uns bloqueios no nosso metabolismo, né? E aí vai causar exatamente essa ansiedade. Não exatamente só ele que vai causar isso, claro. Mas ele é um bom gatilho, uma boa ajuda quando se consumido em excesso. E na nossa alimentação diária você encontra muito isso. As pessoas ignoram muitas vezes esses aditivos. E mais uma vez eu venho falar, os aditivos eles não são normais e reconhecidos pelo nosso organismo. Tem que se ter cautela no elevado consumo desses aditivos nos alimentos, tá? Tem mais pergunta aqui, nosso ouvinte Delmira. Bom dia, Delmira. Eu todo dia quando saio para caminhar, eu tenho que comer uma fruta. É normal ou é bom ou ruim? Relativo também, mais uma vez, né? Existem estratégias que a gente tenta trazer essa redução do peso do paciente e aí a gente muitas vezes controla esse consumo para ir em jejum, para atividade física, enfim, mas não estou dizendo aqui que as pessoas têm que ir em jejum, né? É mais um mito que as pessoas dizem assim, para você fazer atividade física, quando você acorda, você tem que consumir alguma coisa. Não necessariamente, né? Você tem que, vai muito da avaliação do paciente, da nossa avaliação, né? Que o que o profissional faz para saber se ele realmente necessita de um alimento antes de fazer atividade física. Pode sim comer sua fruta, uma meia hora antes de ir, é uma fonte de energia, claro, mas não necessariamente é obrigatório você fazer isso, tá certo? A gente faz uma avaliação do paciente para saber a necessidade e se tem pacientes que passam mal se não comerem alguma coisa, alguma fonte de energia, e aí sim a gente orienta. Então é muito relativo, é muito individual, na verdade, tá? Mas não tem problema não. Tenho 40 anos, durmo bem, geralmente como 2 ovos cozidos pela manhã e no final da tarde 3 ovos, 5 ovos por dia. É demais? Ela faz musculação. Olha, assim... porque são perguntas muito individuais, a gente tem que avaliar o paciente.
A proteína do ovo, que é da clara do ovo, ela é bem interessante, realmente, ela faz essa função de um bom aporte proteico. Agora, o que a gente tem que avaliar é a dieta diária dessa pessoa. Eu não posso dizer que ela pode comer 5 ovos durante o dia, que eu não sei o resto do equilíbrio da alimentação diária. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que ter um limite de proteínas para ofertar durante o dia, e tem que e essa proteína, ela vai ter que estar em equilíbrio com os carboidratos, que são aquelas massas, os açúcares, e com as gorduras, tá? Então, assim, não tem como dizer assim, você pode comer 5 ovos durante o dia, né? Não tem como, a gente tem que fazer realmente uma avaliação, mas de antemão, a proteína do ovo, ela é bem interessante, tá? Que é na clara, naquela partezinha branca, certo? E aí também não pode ter esse excesso da gema, e a gente tem que realmente avaliar. Mas é interessante, e muitas pessoas usam até esses suplementos alimentares proteicos, né? Essas diversas proteínas que tem aí em pó, mas o ovo, ele vem realmente substituir de uma maneira, assim, de ótima qualidade, tá certo? Aqui na rádio tem muitas pessoas, a começar da nossa diretora Joelma, que ela cochila após o almoço. Ela almoça e depois já cai no cochilo. A pergunta que não quer calar é o seguinte: essa prática de Joelma de Souza, ela está errada? Ela pode engordar um pouquinho se ela dormir depois do almoço? Olha, essa prática, se ela for um cochilo, está extremamente correto, viu, Joelma? Mesmo assim que almoçar? Se esse sono se prolongar para mais de meia hora, aí já está errado, tá? Porque você vai estar também causando até um descontrole no sono da noite, enfim, mas esse soninho, o corpo precisa. Seu corpo, muitas vezes, ele precisa. Tem gente que não consegue dormir depois do almoço e tudo bem. Mas esse descanso de 20 minutos, no máximo meia hora, pós-almoço, é bem interessante, viu? Ok, então você pode ter um cochilinho. Um cochilinho de quantos minutos, mais ou menos, é o ideal? De 20 a 30 minutos. Passou disso, não pode passar de 30 minutos. É verdade que a pessoa emagrece durante a madrugada? É exatamente o que eu estava falando no começo. O que é que acontece no nosso sono? Ele regula alguns hormônios no nosso organismo, que tem um que causa saciedade, ou seja, é o que causa saciedade, é o que a gente mais quer, né? Que é a leptina. E ele tem tem 2 hormônios, né? Um que causa a saciedade e um que estimula a fome. Quando você não dorme bem, aí você vai produzir mais esse que não se sacia, esse que dá mais fome. E aí, por isso, quando você tem uma noite mal dormida, muito mal dormida, no outro dia você vai ficar mais ansioso, no outro dia você vai ficar beliscando mais, vai ficar comendo mais. E o problema maior é porque esse beliscado é sempre você não quer fruta. Você quer alimentos mais calóricos, você quer mais massa, doces. Então, assim, é o que gera uma noite mal dormida. Isso não é mito, tá, gente? Uma noite mal dormida, você ter essa frequência de noites mal dormidas, você gera a produção de um hormônio da fome, que aí vai gerar uma compulsão sintomática, não patológica, claro, mas uma compulsão por alimentos mais calóricos. E aí, a falta de sono por muito tempo pode gerar o quê? Aumento de peso, porque vai gerar aumento da fome. Quem caminha no final da tarde deve comer o que antes de caminhar? Gente, é o seguinte, diante da alimentação durante o dia, é porque é muito relativo. A gente tem que saber o que você, sua intenção. Você está no momento de perda de peso, você está no momento de massa, enfim, você faz atividade física para quê? Mas os lanches, eles têm que dar energia, né? Na base de frutas, de sucos, vitaminas. Então, esses alimentos que trazem energia, eles são mais indicados para esse momento de atividade física, de caminhada. Perdão, de atividade física, de caminhada, tá certo? Ok, então, gente, são 7h15. Eu queria agradecer aqui de coração a doutora Isabelle, né, que infelizmente a gente vai dar uma pausa nessa nossa parceria, né? Mas foi um prazer imenso, né, ter tido você aqui durante esses meses aqui no nosso programa. Os ouvintes do Panorama 95 foram presenteados, né? Parabéns pela sua inteligência. Não, mas é sério. Parabéns pela sua inteligência. A gente se conhecia, mas eu não imaginava o quanto você realmente é preparada, é inteligente, né? É uma grande profissional. Você deu realmente uma contribuição imensa aqui aos ouvintes do nosso Panorama 95. Fico triste, né? Mas com certeza é uma pausa, né? E que, se Deus quiser, quando você quiser voltar, as portas aqui do nosso programa estão, eu não diria abertas, escancaradas, para que você possa realmente
ajudar os nossos ouvintes com as suas contribuições semanais. Ok, doutora? Ai, obrigada. Quem me conhece sabe como eu sou chorona. Estou aqui bem emocionada. Obrigada, Marcos, pelas palavras. Vocês foram parceirões, assim. É muito bom encontrar as pessoas na rua. Isabelle, adoro lhe ouvir. Todos os dias eu encontro alguém que vem me dizer: Isabelle, adoro a sua participação. Obrigada pela parceria. Adoro, assim, essas segundas-feiras. A gente vai dar realmente uma pausa. Mas em breve, se Deus quiser, eu voltarei com essas dicas para vocês. Eu sei o quanto é importante, eu sei o quanto muitas vezes as pessoas não têm condições de pagar um nutricionista para ir uma consulta, e vocês com pouco com essas poucas dicas vocês conseguem organizar a alimentação diária. Semana passada, inclusive, encontrei uma pessoa que disse: Isabelle, você conseguiu curar a minha enxaqueca só com o programa. Então comecei a excluir algumas coisas. Para mim, gente, eu fico imensamente feliz. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz. Quer dizer, eu poder, né, estar ajudando a cada um de vocês aí em casa, que sempre me escutam, é uma alegria enorme. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu gosto realmente de ajudar as pessoas. Então, eu agradeço também essa confiança, esse carinho dos ouvintes, de vocês aqui da rádio. Eu não tenho nem o que dizer, né? É só realmente agradecer. Tá bom? Obrigada, sempre, Marcos. Viu? Tá bom, obrigada. 7 horas e 17 minutos, vou para o intervalo comercial, volto já ruim, com mais informações. O microfone está aberto. Volto com mais informações.